neste caso, a autorrevelação teve esta função, de eu abrir um contexto de falar de coisas íntimas e de me mostrar vulnerável para que ele pudesse se permitir mostrar a vulnerabilidade, tá? E dentro de trazendo sempre experiências que foram importantes no passado, nas situações essas que eu já tinha elaborado comigo, na minha terapia, que já estavam bem resolvidas para mim. Uma coisa que eu percebo também quando a gente fala de autorrevelação é que a gente pode saber também da função. A função ela pode estar clara, mas se você não souber fazer, ela também pode esbarrar. Então, você pode fazer uma análise funcional linda e fala, nossa, vai ser muito funcional para o meu cliente se eu fizer uma autorrevelação aqui. Mas se você não fizer ela bonitinha, assim como ela deveria ser feita, pode dar errado também. Uhum. E Larissa, quando você diz como ela deveria ser feita, você tem um exemplo só para a gente... Porque acho que é super importante o que você está trazendo. Eu vou até dar um exemplo meu. E foi no que eu pensei, que eu fui na supervisão e a minha supervisora ela falou assim, olha, eu acho que seria importante para o seu cliente se você fizesse uma autorrevelação sobre o processo de coragem que você enfrenta em tal situação. Só que eu fui muito insegura com isso. E aí, a hora que eu fui expor dar esse modelo, digamos assim, de coragem, eu acho que eu não coloquei a entonação correta, eu acho que eu não fui assim, não sei, eu acho que não fiz da maneira correta. Talvez eu não tenha usado as palavras mais condizentes com o que eu queria dizer e a entonação. E aquilo saiu tão estranho e o cliente recebeu de uma forma muito estranha também. Aí eu falei, não deu certo. O objetivo que era tão legal assim, porque na cabeça da supervisora eu falei, nossa, vai dar super certo mesmo. Mas eu acho que por experiência, assim, de eu não ter muita experiência para fazer isso, não saiu da maneira com que eu queria que tivesse saído. Aí eu senti que o cliente não recebeu da forma que era supostamente para ele ter recebido. Mas eu percebi que foi por mim, assim, a hora que eu fui contar para a supervisora como é que eu fiz, aí ela corrigiu os pontos, que foi a entonação, as palavras que eu usei, a... Esse é um exemplo que pode soar como desafio, né, Larissa? Você trazer um exemplo em que você agiu com coragem, você, dependendo de como você traz, pode passar a ideia de que você está dizendo, olha, eu fiz, você não está fazendo, né? exatamente isso. É, que pode parecer que você está desvalorizando o esforço do cliente naquele momento, né? E é isso mesmo, é o tom que vai dar essa... Ou Yara, você... então, né, Denis, a possibilidade de que não tivesse tão bem elaborado para você o seu processo que te permitisse utilizar a autorrevelação de maneira mais apropriada. Tem isso também. É verdade. Você deu conta que você estava fazendo esse ato de coragem na sua história, né? E já foi, digamos assim, encorajada a fazê-lo, né, na sessão, só que para você não estava ainda no lugar certo para poder fazer. É outra hipótese. Tem a Clara Hill, ela usa um conceito de autorrevelação desafiadora em alguns casos, né? Que é exatamente esse, quando passa essa ideia de que, sem querer, né? A gente faz, às vezes, ao fazer isso, a gente pode fazer sem querer, passa a ideia de que eu fui mais hábil do que você para fazer. E aí o cliente se sente invalidado em vez de acolhido, né? E, e é interessante você trazer isso, Larissa, porque eu acho que tem um tom aí, que primeiro é o tom bastante suave, né, e descritivo do episódio,
E ao descrever essa situação que você enfrentou, procurar destacar mais as suas dúvidas, as suas hesitações na ocasião e o como você também se sentiu muito insegura ao fazer aquilo que ele está com dificuldade de fazer. É isso que tinha que ser o destaque ao contar dessa experiência de coragem, né? Falar, olha, foi uma situação em que, quando eu fui, eu também titubeei muito, eu pensava que talvez eu não fosse capaz, enfatizar, expor toda a sua vulnerabilidade ao viver essa experiência de coragem, né? Ao fazer isso, você poderia apresentar essa coisa sem o cliente se sentir desafiado, né? Porque aí você está mostrando, assim como você está agora, eu também tive tal e tal e tal e tal dificuldade naquela ocasião. Você busca uma especialização que dê ênfase em seu treino como terapeuta e tem uma base teórica consistente? A pós-graduação em desenvolvimento de habilidades terapêuticas para terapia analítico-comportamental do Instituto Contínuo traz exatamente isso: foco nas habilidades terapêuticas, com treino passo a passo e supervisão ao vivo, online, durante todo o atendimento. Quer saber mais sobre a pós-graduação em desenvolvimento de habilidades terapêuticas para terapia analítico-comportamental do Instituto Contínuo? Entre agora mesmo em contato conosco!